Levanta as tuas mãos assim ao céu, diga assim: Senhor Jesus, fala comigo, eu me rendo a Ti, eu rendo a minha emoção, a minha mente, a minha vontade, o meu espírito. Senhor, eu digo, meus ouvidos estão prontos. Senhor, purifica com o Teu sangue. E Senhor, o meu coração é uma boa terra. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Até o fim do ano nós vamos continuar nesse assunto de hospedar a glória de Deus. E a glória de Deus é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então, se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como teu Salvador, você já hospeda a glória de Deus. Agora, a coisa é essa, a maneira, o como você hospeda a glória de Deus pode variar. Você pode hospedar muito bem a glória de Deus, ou pode hospedar a glória de Deus de uma maneira muito pobre. Então nós estamos falando esse ano todo sobre como hospedar a glória de Deus. Algumas nuances assim de como é que você pode hospedar melhor a glória de Deus. E nessa manhã eu quero falar sobre hospedar a glória de Deus e o livro do destino selado com 7 selos. Isso parece daqueles filmes, né, que tem por aí, né? O livro do destino selado com 7 selos. Amados, presta atenção nisso. O livro do Apocalipse é um livro que muito pouco cristão lê, porque diz que fica com medo. Porque fala lá daquelas bestas, aquela coisa toda. Mas, amados, o livro do Apocalipse, que é onde nós vamos ler hoje, ele é um livro escrito para a igreja. Ele não é escrito para quem não conhece Jesus. Ele é escrito especificamente para quem conhece a Jesus. E tem mais. Esse livro foi escrito para abençoar aqueles que conhecem a Jesus. E no próprio livro do Apocalipse, logo no capítulo 1, tem lá uma palavra dizendo que é bem-aventurado o que lê e que ouve a palavra do livro do Apocalipse. Então não tenham medo, não tenham medo. E hoje eu vou falar uma partinha desse livro do Apocalipse. Amados, Deus é um Deus onisciente, é um Deus que sempre existiu, nunca teve começo, não vai ter fim. Esse é o nosso Deus. Sabe todas as coisas, é onisciente, está em todos os lugares, é onipresente, pode todas as coisas, é onipotente. Esse é o nosso Deus. Qualquer coisa menos do que isso não é o nosso Deus. Esse é o Deus cristão apresentado na Bíblia. Ok, eu vou andar um pouco mais devagar aqui porque nós temos tradução, esqueci. Sorry. E amados, porque o nosso Deus é esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, sempre existiu, nós temos que entender que todas as coisas que existem não podem estar fora do controle de Deus. Não estão fora do controle de Deus. Muitas vezes nós fazemos e somos responsáveis por aquilo que fazemos, mas não que nós fazemos exatamente o que queremos. Muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas que não, inclusive não podemos fazer. E no livro do Apocalipse conta uma história de um povo que não quis receber Jesus, incrédulo, resistiu a Jesus, e aí, sabe, resistiu tanto a Jesus e pedia para os montes cair sobre eles. Queriam morrer, mas nem morrer podiam. Sabe por quê? Porque o Senhor é o único Senhor da vida. Ninguém morre fora da hora. Ninguém morre. Deus tem controle sobre todas as coisas. Agora presta atenção. O próprio livro do Apocalipse disse que se fosse contar todas as coisas, a própria Bíblia, o Novo Testamento, diz que se fosse contar todas as coisas, não caberiam livros nessa terra. De todas as coisas que Deus tem planejado, que Deus quer fazer, que Deus tem feito. Então nós temos aqui, nesse nosso livro chamado Bíblia, um resumo das coisas, das principais coisas. Por exemplo, nós temos um resumo da história política da humanidade. Em Daniel, ele conta a história de uma grande estátua. Uma estátua que tinha cabeça de ouro, tinha braços e o peito de prata, quadril, ventre de bronze, pés de ferro e pernas de ferro, pé de ferro misturado com barro. A visão de Daniel. Sabe, essa história, na verdade, é a história de como é que o movimento político dos homens no mundo iria acontecer. A cabeça de ouro era o Império Babilônico.
O peito e os braços de prata era o Império Medo-Persa. Isso já aconteceu, por isso nós sabemos isso. Por isso essa interpretação é possível ser dada aqui, porque ela já aconteceu. Aí vem o Império Medo-Persa, depois vem o Império Romano, e no último tempo, um tempo que vai ter barro misturado com ferro. E isso quer dizer o tempo das democracias. Que tem um quê de forte, né? Mas tem um quê de fraco, como barro. Então, uma história, e Deus é esse Deus que tem a história. Agora, presta atenção. A coisa principal, a que mais interessa a Deus, não são só as histórias de como as coisas acontecem, mas é a história da sua vida. Porque, sabe, lá na eternidade um dia, Deus decidiu que Ele queria muitos filhos, e isso está lá em Romanos capítulo 8, a imagem do seu único filho. Ele queria uma família de muitos filhos, a imagem do seu filho. Esse é o plano eterno de Deus. Então, cada um de vocês que veio ao mundo, desde o Adão até o último que virá, até o último, sabe, todos os dias o Salmo 139, se você quiser fazer a leitura lá, depois você pode ler, diz que todos os dias da nossa vida estão escritos e ordenados, cada um dele, quando nenhum dele ainda havia. Nenhum dele ainda havia. Então, amados, há um livro, e esse livro está escrito na cabeça de Deus. Tem muita coisa que não está escrita em papel, que não está escrita em lugar nenhum. E o Apocalipse, que nós vamos ler hoje, fala desse livro. E ele fala de um livro especial. Ele fala livros naquele tempo do apóstolo João. Ele recebeu essa revelação do Apocalipse lá na Grécia, na ilha de Patmos. Aliás, há uns anos atrás, o André fez um curso do Apocalipse, lá onde João estava prisioneiro na caverna. Imaginem que coisa tremenda isso. Ele recebeu essa revelação lá na Grécia, e os livros naquele tempo não eram encadernados assim. Eram folhas que as pessoas iam escrevendo, eram pergaminhos assim. Por exemplo, o livro de Isaías tem 15 metros de comprimento. E é escrito assim, ó, corrente. E aí tem um pau aqui, atravessado, e o livro é enrolado assim. E vai enrolando. E hoje nós vamos ler sobre esse livro de Deus, enrolado. E esse livro era selado com 7 selos. Enrolava um pouquinho, punha um selo. Enrolava mais um pouquinho, punha um selo. E o selo não é selo desse que nós temos. O selo era uma cera derramada e um carimbo real. E a razão do selo é que tudo que era coisa que era selada não podia ser mudado. Então tem algo escrito sobre a sua vida, na mente de Deus, que Deus não quer que seja mudado a teu respeito. E esse livro tinha 7 selos, todinho selado. Vamos ler essa história? É uma história bonita. Eu espero que você esteja pronto para andar comigo na história do livro. Porque isso faz parte de como é que nós hospedamos a glória de Deus. Nós precisamos saber disso. Apocalipse capítulo 5 eu quero ler. Nós vamos estudar o 4 e o 5, mas eu quero ler o 5 para vocês. Diz assim: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, esse é Deus o Pai, um livro, escrito por fora e por dentro. Como é que um livro pode estar escrito por fora e por dentro? Muito simples, ó. Você dobra, vai ficando escrito por fora. Aí, de repente, você dobra mais, ficou por dentro. Então ele está escrito por fora e por dentro. É isso que quer dizer no texto, ok? Um livro escrito por fora e por dentro, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, presta atenção nisso, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí o João tinha sido arrebatado, estava num culto lá no céu, e agora veja o que o João fazia lá, versículo 3, 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele.
Todavia um dos anciãos, nós vamos ver depois o pessoal que estava lá nesse culto, né? Todavia um dos anciãos me disse, não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Sabe o que isso quer dizer? Ele quer abrir a história da tua vida, para que ela seja lida e vivida. Amém? Ele venceu para abrir esse livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, mas estava vivo. Ele tinha 7 chifres, que quer dizer todo o poder, 7 olhos, que quer dizer a onisciência, que são os 7 espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você pensa que quando você faz uma oração fica no vazio? Segundo esse texto, vai para uma taça de ouro e fica lá. Todas as tuas orações. Agora veja que coisa. 9. E entoavam um novo canto, dizendo, digno é o cordeiro de receber. É mais ou menos isso, né? Entoavam um cântico dizendo, olha que coisa tremenda, o cântico, um cântico novo, tremendo isso. Digno é o cordeiro de tomar o livro, abrir o selo, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo, àquele que se assenta no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. E todos os anciãos se prostraram e adoraram. Aleluia! Esse é o livro. Gente, esse é o livro de um culto. Nós hoje estamos num culto. Esse culto aqui foi feito no céu. Sabe, o apóstolo João foi arrebatado em espírito lá no céu, e ele viu todas essas coisas e escreveu. Ele escreveu o livro do Apocalipse e mandou para as 7 igrejas da Ásia. Então aí no capítulo 2 do livro do Apocalipse, o nome das igrejas. Ele escreveu tudo que viu e mandou para as 7 igrejas. E chegou até você, aqui, nesse tempo que nós vivemos. Amém? Então olha só, vamos começar a entender um pouquinho desse culto lá no céu. Porque a abertura desse livro é feita em meio a um culto de adoração, de celebração e de ação de graças para Deus. Sabe por quê? Porque o seu destino é tão importante para Deus, que Ele é, entre todas as coisas, a maior das coisas, que vai glorificar e adorar a Deus, quando Ele se cumprir na tua vida. Sabe? Deus quer que tudo que Ele planejou para você se cumpra. Ele tem escrito para você. É como se nós tivéssemos 2 livros. Esse livro aqui é o livro de Deus, está escrito sobre você. Tudo o que Deus planejou para você. Agora existe um outro livro. Aliás, eu diria que são 3 livros. Esse é o de Deus. Existe um outro, que é o que o diabo planejou para a sua vida. E ele tem planos sérios. Tem esse outro livro, e existe um terceiro livro, que é o livro que às vezes você mesmo planeja para você, e está vivendo.
Porque às vezes nós não estamos vivendo o projeto de Deus para a nossa vida. Estamos vivendo muitas vezes o nosso próprio projeto para a nossa vida. Então eu quero começar, antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu quero perguntar para você, que projeto você está vivendo? São 3 livros. Satanás quer que a gente viva o projeto que ele tem para a nossa vida. E sabe, o projeto que ele veio fazer é matar, roubar, destruir. Deus quer que você viva o projeto que ele tem para a tua vida. Ele quer que você seja filho de Deus. Ele quer que você seja livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele quer que tudo o que ele tem para você aconteça. E aqui na terra. Ele quer que você seja rei e sacerdote. Nós lemos isso. E reinarão sobre a terra. Agora, aqui, não em outro lugar. Então, nós precisamos pensar na resposta para essa pergunta. Como é que é o nosso caso? Olha só, vamos lá no capítulo 4 e vamos começar então vendo o que é que Deus tem. Hospedando a glória, nós só podemos hospedar a glória de Deus de maneira genuína e da maneira mais profunda possível num culto profético. O que é um culto profético? Um culto profético não é aquele em que os irmãozinhos que têm palavra de profecia e vêm, dão profecia. Não, um culto profético é aquele que exalta a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos uma visão muito curta de profecia. Deus pode me dar uma profecia sobre você ou para qualquer um, sobre você, sobre alguma coisa que ainda não aconteceu na sua vida e que Deus quer fazer. Isso é uma profecia. Mas a maior profecia é a palavra de Deus. Maior profecia é a palavra de Deus e aquelas coisas que ainda não aconteceram na tua vida e que estão escritos na palavra de Deus, é uma profecia, porque ainda não aconteceu. Profecia é tudo aquilo que é dito antes que aconteça. Então, quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, é bom que a gente ore em línguas, mas principalmente que profetizeis, está querendo falar exatamente disso que eu estou dizendo. Esse plano que Deus tem escrito para a tua vida, esse mover que Deus está fazendo para que você entre no seu plano, é um mover profético. Você está vivendo um tempo profético na sua vida, se as coisas que Deus tem para você estiverem acontecendo. Cada dia que você entra numa coisa nova que Deus teve para você, você entrou numa profecia de Deus que se cumpriu na sua vida. Porque tudo aquilo que foi dito para você e ainda não se cumpriu, está no seu futuro, isso é profético. A partir da hora que se cumprir, deixa de ser profético. Se torna uma realidade. Vocês entenderam isso? Então, aqui havia um culto. Antes de chegarmos aí no capítulo 5, havia um culto acontecendo. Um culto profético acontecendo. Nós estamos num culto. E eu vou dizer para vocês, nós estamos num culto profético. Porque possivelmente muito do que Deus vai falar para mim aqui hoje e para você ainda não aconteceu, precisa acontecer. Pode acontecer hoje, pode começar a ser liberado na sua vida. Hospedando a glória num culto profético, capítulo 4 aí, versículo 2, veja bem, o 1 e o 2, diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Tinha uma voz lá no céu acontecendo e disse: sobe para aqui, sobe para aqui. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, presta atenção nisso que eu vou dizer. Quando você recebe a Jesus, que você realmente nasce de novo, a Bíblia diz que você sai do reino das trevas e você entra no reino da luz. Você sai do reino da morte e você passa para o reino da vida. Você sai do reino do diabo e você passa para o reino dos filhos de Deus. Você que é cristão, que realmente recebeu Jesus na sua vida, nasceu de novo, você está num reino chamado o reino de Deus. Aparentemente é invisível, você olha, você não pode ver. Mas você, segundo a palavra de Deus, e sabe onde que está escrito? Lá em Efésios, segundo Efésios capítulo 2, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E está escrito também lá em Colossenses capítulo 3, espiritualmente, você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Não é que você vai se assentar. Quando você ressuscitou juntamente com Ele, quando você nasceu de novo, você ganhou uma nova condição espiritual na sua vida. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós vivemos só no natural. Só no que nós apalpamos, só no que nós vemos, só no que nós ouvimos, só no que nós sentimos. Mas sabe, é muito mais do que isso. Se Deus tirasse a venda do teu olho aqui, agora você ia ver o reino espiritual. Você veria quantos anjos de Deus está aqui. Deixa eu dizer para vocês, eu não estou vendo, mas eu sei, porque a palavra de Deus diz, e ela não pode mentir, que quando a gente se ajunta para adorar o Senhor, os anjos de Deus estão. Aqui está cheio de anjos. E mais do que isso, quando você nasce de novo, os anjos são aqueles que estão aí para trabalhar para aqueles que vão herdar a salvação. Há um anjo de Deus especificamente destinado para a tua vida, para cuidar da tua vida. Eu nunca vi o que Deus destinou para cuidar da minha vida, mas muitas vezes eu já vi Ele chegando na minha vida. Às vezes eu estou começando a pregar e de repente vem aquela presença e é um anjo de Deus e ele se posta atrás de mim. Ele é alto, muito alto, pelo menos umas 5, 6 vezes isso já aconteceu comigo. Assim, é como que se eu pudesse ver o invisível. Chega aquela presença e a atmosfera muda. Tremendo. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Essa voz que diz para o João, sobe, já falou com você. E se você recebeu Jesus, você já subiu. Agora o que nós precisamos fazer é aprendermos a viver nesse reino. É praticar viver nesse reino. É aprender a viver nesse reino. Às vezes nós vivemos uma vida tão natural, tão decepcionante. Sabe? A Bíblia diz que Deus tem dons para você. Deus tem sonhos. Deus tem coisas. Está escrito lá na Bíblia que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para você. Mas às vezes nós estamos andando no natural. Assim, um dia a dia, tudo a mesma coisa. Levanta de manhã, repousa à tarde. Salmo 127. Inútil vos será levantar de manhã, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salmo 127, se você quiser ler lá. Tremendo. Então nós vivemos muito no natural. Esquecemos que nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. João, na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17, ele diz assim, Pai, não rogo que os tires do mundo. E ele diz assim, eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que tire do mundo, mas que os guardes do mal. Nós não somos do mundo. Nós estamos, mas não somos. Nós estamos no reino de Deus. Aleluia. Nós estamos no reino de Deus. Então o João ouve aquela voz e diz, sobe para aqui. Eu queria dizer para você, isso é uma palavra que já deve ter se cumprido, essa profecia na tua vida. Você já subiu. Se você realmente recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e alguém sentado nele. Era Deus. Ele chegou lá e tinha um trono, e alguém estava sentado nele. Imagine o João tendo essa visão. Sabia que Deus pode te dar visões assim tremendas também? O João não teve essa visão porque ele era melhor que você. Sabe? Eu sempre digo isso aqui, eu quero dizer de novo. Deus não tem filho de segunda classe. Não existe cristão de segunda classe. Existe cristão que não conhece a sua identidade. Ah, está cheio. Mas aos olhos de Deus, não existe um cristão maior que o outro, melhor que o outro. Não existe primeira classe, segunda classe de cristão aos olhos de Deus. Existe sim gente que não conhece bem a sua identidade, não sabe bem quem é, não sabe bem aonde está, não sabe bem o que Deus tem para a sua vida, não conhece o seu destino. Irmãos, não responda essa pergunta, mas responda para você, não responda alto, não responda para mim, responda para você. Se eu perguntasse agora para você, qual é o destino que Deus tem para a tua vida? Qual seria a tua resposta? Ai, pastor, não sei, estou procurando.
Gente, se você fizer essa pergunta para mim, eu te digo qual é o destino que Deus tem para a minha vida. Eu estou vivendo ele. Porque eu não estou fazendo nada por casualidade. Quando eu vim para esse país para estudar, eu fiz um mestrado na Universidade de Colômbia, eu fiz um doutorado, um PhD em educação lá em Chicago, e eu ia voltar. Eu vim para voltar, para a minha igreja, que eu pastoreava lá no Brasil. E aí Deus falou com a gente, e nós decidimos não voltar. E sabe, não voltar foi muito difícil para mim. Mas era o destino que Deus tinha para mim. Eu tive que deixar de lado o meu destino que eu tinha escrito para mim mesmo, para entrar no que Deus tinha para mim. E sabe, são quase 20 anos que nós estamos aqui. Nesse tempo, eu já descobri que realmente era de Deus. Porque às vezes a gente faz algumas decisões que mais para frente descobre que não era muito assim. A gente pensou que entendeu, mas não entendeu bem. Então, Deus tem um destino para você. Gente, você acha que você só está aqui para levantar de manhã cedo, ir para lá, trabalhar, ganhar um dinheirinho, gasta o dinheirinho, aí faltou um pouco, temos que correr, pede um prazo. Você acha que isso é o que Deus tem para a tua vida? Gente, se for só isso, não compensa viver a vida. Tem que ser muito mais. Deus tem um destino para você. Um destino muito maior do que você pensa. Muito para lá de você. Porque se o destino teu for do teu tamanho, não é de Deus. O destino de Deus é maior do que você. Porque ele é de Deus. É coisa que você não viu, nem olho viu, nem ouvido viu. É maior do que você. Vocês estão entendendo? Então o João foi lá. Esse era o destino do João. Parecia que não era um bom destino. Porque ele era aquele que recostava no peito de Jesus. Mas quando ele escreveu esse livro, ele está exilado na ilha de Patmos. O governo prendeu ele, mandou para lá. E ele ficou morando numa caverna. E ele terminou seus dias numa caverna. Mas, amados, eu não teria nada contra terminar meus dias numa caverna se eu terminar como João terminou. Tendo essas revelações, sendo levado para o céu, vendo tudo que Deus tinha para mostrar. Gente, isso é tremendo demais. Muito melhor do que ficar aqui no dia a dia, corre daqui, corre dali, muito melhor. Deus tem um destino, amados. Nós temos que nos preocupar, e essa é a palavra para hoje, nós temos que nos preocupar, porque enquanto nós hospedamos a glória de Deus, nós temos que ter o cuidado de estar andando no nosso destino. Qual é o destino que Deus tem para você? E eu quero te dizer, esse destino que Deus tem para você está escrito num livro. E sabe qual é a coisa que mais Deus quer para você? É abrir os selos. João estava naquele culto, ele viu o culto rolando, não tinha ninguém digno de abrir o selo e ele chorava. Aí ele ouviu alguém mais experiente lá no céu, um dos 24 anciãos, nós vamos falar daqui a pouquinho quem são eles, dizendo, não chore. O Cordeiro venceu, ele vai abrir o selo. Amados, eu quero perguntar para você, o livro do teu destino ainda está fechado? O Cordeiro venceu para abrir o livro do seu destino. É um livro que foi selado com 7 selos para que nada se mude. Mas ele precisa ser aberto. E sabe, se você continuar lendo aí o capítulo 6, 7, 8, você vai ver a abertura dos selos. Mas você também tem todo um livro a teu respeito, selado, que precisa ser aberto. Jesus quer abrir, você tem que andar nele. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então olha só, um culto profético acontece ao redor do trono. Veja o versículo 2. Imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono e alguém sentado nele. Amados, um culto profético acontece em redor do trono de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Acontece em redor da pessoa de Deus. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos perdendo o conceito do que é igreja. Sabe, hoje igreja está mais para business, está mais para mundo dos negócios. Igreja hoje em dia está mais para clube social. Esses dias eu estava conversando com alguém e alguém me disse, pastor, eu acho que a gente devia fazer mais umas coisas assim lá na nossa igreja, algum membro aqui da igreja.
há mais algumas coisas na nossa igreja assim, porque o senhor sabe, nós estamos num país diferente, e aqui a igreja, além de tudo, ela também é assim um tipo de um ajuntamento social, uma coisa assim. Eu falei, irmão, você está enganado, irmão. Porque é muito mais do que isso. Se for só isso, vamos transformar nossa igreja no clube. Um clube para cristão, um clube de crente. E já tem muito. Então, o nosso culto aqui tem que ser em volta do trono, não em volta das necessidades das pessoas. Não em volta do que as pessoas pensam que deve ser. Não em volta de programas. Nós temos muito pouco programa nessa igreja. Sabe por quê? Porque o nosso negócio não é programa. É o trono de Deus. É o reino de Deus. Nós temos muito pouco. E os que fazemos, ainda fazemos com sentido. E tudo que é programa por si mesmo, para entretenimento, está cortado no nome de Jesus. Não vai acontecer aqui. Entenderam? Então, esse é um problema. O culto tem que acontecer em volta do trono. Então, aí tem umas perguntas que nós precisamos responder, irmãos. Presta atenção nessa pergunta. O que é que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim aqui para... Hoje tem almoço, irmãos. Aliás, almoço aqui nessa igreja é um negócio tremendo. Só que tem um problema. Se você veio aqui por almoço, perdeu o teu tempo no culto. Você veio aqui para ver alguém, você vê, sabe, é uma gama de coisas, de razões diferentes pelas quais muitas vezes nós vimos na igreja, até algumas que são muito, muito difíceis de a gente resolver. Por exemplo, quer ver uma? Muitas vezes nós vamos na igreja para fazer um descarrego de tudo que aconteceu na nossa vida. Da nossa consciência, para aplacar a nossa consciência. Então, essa semana foi difícil, vou na igreja. Vai lá na igreja, parece alguém que vai em algum outro lugar que não deveria ir, fazer um descarrego. Sabe? Aliviar a consciência. Gente, você alivia a consciência perante o trono de Deus, na confissão de pecado. Mas não ir na igreja. Tem muita gente que pensa assim, não, já fui na igreja, fiz a minha devoção, fiz a minha obrigação. Ai, que engano terrível. Mas infelizmente é assim. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre você que esse engano não vai fazer parte da sua vida. Você não vai viver esse engano. Então, ao redor do trono, lá no trono está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse trono em majestade e glória. Veja o versículo 3. E esse que se acha sentado no trono tem um aspecto de pedra de jaspe. E ele começa a descrever, aliás, coisas preciosas, pedras preciosas. Sardônio, ao redor do trono há um arco-íris, no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono também vi 24, e aí vai dizendo, anciãos. Sabe? Esse trono é um trono que reflete a majestade e a glória de Deus. Sabe, perante esse trono, todo mundo que estava lá se curvava. Perante esse trono, todo mundo que estava lá dizia amém. Nós lemos isso. Perante esse trono, gente adorava. Nós estamos aqui para isso, para adoração. Que adoração tremenda. Olha a adoração que nós tivemos hoje. Uma adoração tão centralizada, de acordo com a palavra que estamos dando. Todos os cantos que nós cantamos aí foram assim hoje. Então é um trono, também um trono de justiça. Veja o versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Amados, cada vez que você lê na Bíblia, relâmpago, vozes e trovões, é Deus se manifestando na sua justiça. É Deus se manifestando na sua justiça. Esse é um trono de justiça. Sabe, amados, nós precisamos chegar na presença desse trono, porque eu e você não podemos satisfazer a justiça. Nós podemos chegar nesse trono pelo caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Sabe, nós só podemos chegar nesse trono porque Jesus, com a sua morte, isso é, pelo seu sangue, ele abriu o véu. Lá no santuário do Velho Testamento tinha três véus assim. Tinha um na porta para entrar, no átrio, depois tinha uma no lugar santo, depois tinha um outro dividindo o santo dos santos.
Esse véu significava a pessoa de Jesus. Quando Jesus morreu, a Bíblia relata que lá no templo foi rasgado de cima para baixo, porque foi o céu que rasgou o véu. Foi o céu que mandou Jesus. Você tem hoje livre acesso a esse trono. E nós temos livre acesso para adorar, para cantar a majestade dele. É um trono de justiça, e a justiça foi satisfeita. Jesus satisfez a justiça de Deus por você e por mim. Aleluia. Amém. É um trono que é a pureza e santidade. Veja o versículo 6. Há diante de um trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. Sabe? Pureza, santidade. É um trono de pureza e santidade. Amados, quando nós vimos para o culto, como é que nós vimos? De qualquer jeito? Como é que nós entramos na presença do Senhor? De qualquer jeito? Em pureza e santidade? Como é que nós entramos? Como é que nós entramos? Pureza e santidade? Cada um de nós tem que saber como é que entra. Saber como é que entra. Sabe, o cristianismo hoje está tão humanista. Sabe o que é cristianismo humanista? É aquele voltado que eu sou o centro. Há um tempo atrás, no cristianismo era um negócio tremendo. Lá pelos tempos que eu me converti, era tremendo o cristianismo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, veja a diferença que há hoje. Naquele tempo, era o seguinte: quando era aniversário de alguém, o que a pessoa fazia era ajuntar a melhor oferta que ela podia para trazer para Deus. Sabe o que acontece hoje quando é aniversário da gente? Não vem na igreja porque vai fazer um churrasco. Virou egocêntrico. Mudou as coisas. Estou falando a verdade ou não? É aniversário, não vamos hoje. Não, é meu aniversário, não vai. Não, tem que arrumar as coisas. Naquele tempo, se trazia oferta. Hoje se espera ganhar muita coisa. É o espírito da sanguessuga, dá, como diz lá na Bíblia, as duas sanguessugas. Dá e dá. Entenderam? Então, nós precisamos prestar atenção. Porque à medida que nós prestamos atenção nessas coisas, sabe o que acontece? O nosso livro vai se abrindo. Os selos vão sendo abertos. Amados, o que abre os selos do livro do destino que Deus tem para você são essas coisas. São essas coisas. É como você adora a Deus, é a tua santidade, é como você se apresenta para Deus. São essas coisas que abrem os selos do teu destino. Diante de Deus também tem os participantes desse culto. Que coisa! Veja o versículo 4. Que tipo de pessoas que são participantes desse Cristo tremendo, desse culto tremendo? Capítulo 4, versículo 2. Quem é que participa? Versículo 2. Imediatamente me achei em espírito. Sabe por que o João estava lá? Porque o João era alguém que andava em espírito. Andava pelo espírito. Irmãos, uma coisa que abre os selos do teu destino é andar no espírito. A Bíblia diz: andai no espírito, Gálatas, e jamais satisfareis o desejo da carne. Gálatas capítulo 5. Andai no espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. A carne é a sua alma. Sua alma, suas emoções, sua razão, suas decisões. Se você andar no espírito, você não satisfaz você mesmo. Você satisfaz a Deus. Deus fica sendo o trono da tua vida. O que se assenta no trono. O problema é esse, a gente tem que descer do trono para Deus se assentar no trono. E quando nós fazemos isso, sabe, o livro vai se abrindo. E o João andava no espírito. Para participar desse culto, amados, de um culto como esse, você tem que andar no espírito. Sabe, o João estava no espírito e ele foi tomado em espírito. Sabe, eu gostaria tanto que começasse a acontecer essas coisas aqui na igreja, em que no meio do culto, no meio da adoração, você fosse tomado em espírito e Deus falasse com você o que Deus tem para a igreja. Sabe, que Deus começasse a dar revelação para você o que Deus quer que aconteça. Irmãos, nós estamos abertos aqui.
Sabe, nós temos um programa do culto, o culto tem que ter um programa. Mas sabe, eu prefiro estar no programa que Deus tem para o culto do que no programa que nós fazemos para Deus. Eu prefiro andar no programa que Deus faz para mim do que no que eu faço para Ele. Eu lembro alguns tempos antes de vir para cá, lá no Brasil ainda, em Foz do Iguaçu, nós tínhamos cultos assim, que eram tremendos. Às vezes não tinha pregação, porque Deus falava através das pessoas. Às vezes era só adoração. Às vezes era palavra, Deus começava a falar. Sabe, havia tanta presença do Espírito Santo. E sabe o que faz isso acontecer? Quando a gente anda no Espírito. Quando a gente anda no Espírito. Como é que o Espírito vai se fazer presente se nós estivermos entristecendo o Espírito? Andar na carne é entristecer o Espírito Santo. Então está lá no versículo 2, o discípulo que anda no Espírito participa desse culto. Ai, pastor, mas eu fui do culto. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Eu posso falar isso com liberdade? Porque às vezes o pastor fica muito assim, chicotão. Isso não é cristão. Isso não é cristão. Mas tem algumas coisas que a gente precisa ser honesto com a gente mesmo e com os irmãos. Olha, nós queremos que isso aqui seja um lugar assim tão agradável, tão abençoado. E há um tempo atrás a Anice teve uma ideia de a gente fazer um cafezinho lá, né? Para quando você entrasse, e aqui você pode trazer o teu cafezinho se quiser aqui dentro. Sem problema, porque esse carpê, se sujar a gente limpa. Mas olha só, nós tivemos um problema. Porque às vezes o culto aqui estava rolando e lá no cafezinho tinha um grupo de irmãos. Mandei cortar o cafezinho. Aliás, não julguem os diáconos. Eu mandei cortar o cafezinho. Só temos cafezinho até as 11. Começou o culto, parou o cafezinho. Gente, eu estou falando da gente, adulto. Não estou falando das crianças. Então, ficava grupinhos atrás. Eu falei, isso não é possível. Como é que Deus vai vir num culto desse? Como é que a presença de Deus vai encher isso aqui? Com uma condição dessa. Falei, corta o cafezinho, 11 horas. E tem mais, joga o cafezinho, prenda a garrafa, põe uma corrente nela. Porque sabe o que acontece? Uma vez tiramos o cafezinho, teve gente que foi lá e fez café. Aí eu mandei, corta, põe uma corrente na garrafa, faz o que quiser. Não é possível, porque nós, amados, estamos aqui para isso. E sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de andar no Espírito. Andar no Espírito. Sabe? A maior tristeza que eu estou confessando, irmãos. Essa é a confissão. A maior tristeza minha é que às vezes eu estou aqui em cima, então eu estou pregando, estou olhando para todo mundo. E aí você vê um catando música para cá e outro. Só tem o corpo presente. Parece defunto. Defunto é que só está o corpo presente. A alma já saiu dali. O espírito já saiu dali. Corpo presente. Não está ligado no que está acontecendo. Adorando numa música que diz: digno é o Cordeiro de receber. É coisa andando. Recebendo nada. O que você está dando? Irmãos, nós vimos aqui na igreja para dar para Deus. Nós recebemos a semana inteira. E daí no fim de semana, no domingo, a gente vem para dar. A gente vem para dar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa concentração nas coisas de Deus. É para isso que nós vimos. E isso não é um chicotão, isso é em nome de Jesus. Nem estava aqui escrito no texto. Pode olhar aí no boletim, nem está escrito isso. Mas Deus está falando comigo. E eu estou falando com vocês. Amém? Então veja aí, no versículo para frente, no 4, diz assim que aí, ao redor do trono também havia 24 anciãos assentados neles. E os 24 anciãos vestidos de branco, com cabeça, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Sabe quem são esses 24 anciãos aí no Apocalipse? Anciãos, não tem anciões. Já estou perdendo meu português. Sabe quem é esse pessoal? São os 12 do Velho Testamento e os 12 do Novo Testamento. São os 24. E sabe o que é que eles têm na cabeça? Coroas. Mas sabe quem também fala? Ao redor do trono? Sabe quem também tem que estar lá? E é por isso que eu falei a história do cafezinho, a história de caçar mosca por aí, que aqui graças a Deus não tem, mas fica buscando alguma. Mas olha, eu falei por isso.
Por isso que eu falei, porque você está lá e tem coroa na sua cabeça. E a Bíblia diz aí que esse pessoal tirou a coroa. Quer dizer, saiu dele mesmo. Agora a coisa é com Deus, é eu e Deus. Tem coroas na cabeça. E sabe, lá no capítulo 5, nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho, ele disse assim: comprou com teu sangue os que procedem de toda a nação. Irmãos, quando a gente se reúne aqui, se ajunta aqui, nós temos que saber quem nós somos. Sabe quem que é você, irmão, irmã? Sabe quem sou eu? Eu sou alguém que fui comprado a preço de sangue. Quando Jesus lá naquela cruz disse, está consumado, ele disse, o pagamento foi feito. A justiça do Pai foi satisfeita. E ele me comprou por preço. Na Bíblia tem um versículo que diz assim, fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. É um versículo aí. Então tem os 24 anciãos, eles estão lá. 12 tribos, 12 apóstolos. Mas tem 4 seres viventes. Veja o versículo seguinte aí. Capítulo 4, versículo 6. Diz aí, ó. Havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. Também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante. Irmãos, eu estudei esse negócio. Quando eu fiz um bacharelado em teologia, estudei esse negócio. Tem algumas 3 teorias diferentes sobre esses 4 aí, que estão aí. Primeiro, eles podem ser 4 tipos de anjos. Tá? Razoável. Segundo, eles podem ser os 4 evangelhos. Não está muito razoável. E terceiro, eles podem ser toda a criação. Eu sou dos que creem que esses 4 seres viventes, na presença de Deus, representam toda a criação. Sabe por quê? Porque Romanos 8 diz que a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. A criação geme, aguardando você. E sabe, lá no céu, adivinha quem está lá? Toda a criação. Toda a criação. E aí mais para frente, no capítulo 5, diz exatamente isso. Então quem que está nesse culto? Toda a criação. Os anjos, ou todos. Veja só. Todos os anjos não caídos, capítulo 5, versículo 11. Porque anjo caído não está lá no céu, graças a Deus. Não vai fazer inferno lá. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, dos 4 anciãos, dos anciãos e cujo número era de milhões, milhares de milhares. Eles estavam no culto. Cada vez que há um culto para Deus, tem que haver celebração de tudo o que Deus fez, de tudo o que Deus criou. Tem que haver celebração. Esse é o culto. Amém? Amém. Aleluia. Segundo ponto, a ordem do culto. Vamos terminar, né? Porque, vamos terminar. Vou terminar rapidinho aqui. O culto celestial tem uma ordem. Veja aí no seu boletim, eu escrevi a ordem. A primeira coisa, capítulo 8, versículo 8 e 9. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, eles podem ser anjos. Se você for ler, por exemplo, esses 4 seres viventes, pode ser toda a criação de Deus, mas a segunda coisa que pode ser podem ser os anjos. Se você for ler Isaías capítulo 6, quando Isaías teve a visão, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías capítulo 6. E as abas das suas vestes enchiam o lugar. E havia anjos ao redor deles. E cada um deles, diz aí as asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o pé. 6 asas. Veja o que diz aí. Nós estamos lendo no versículo 8. 6 asas, cheios de olhos, por dentro e por fora. Não tem descanso de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, Santo. Tem adoração e louvor, irmãos. Veja o versículo 9. Veja o 9 aí o que diz. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos,
Gente, nós estamos aqui para isso, para dar honra, ação de graça àquele que está sentado no trono. E sabe quem que se assenta no trono? É o Pai. Está lá no trono o Filho e o Espírito Santo. E nós estamos aqui fazendo isso. Nós estamos aqui fazendo isso diante do trono de Deus. Aleluia. Olha a ordem do culto. Primeira coisa, adoração e louvor. Irmãos, misericórdia. Quando nós vamos prestar um culto, na ordem do culto do céu, não aqui da terra, não que pastor João, que pastor não sei quem, inventou uma ordem, mas lá no céu, no culto do céu, a ordem é essa, adoração e louvor. Era a primeira coisa. Então, amados, você acha que está bem chegar na metade do louvor na igreja? Fala para mim, honestamente. Você acha que é correto roubar a adoração de Deus? Eu queria dizer para você, irmão, que tem chegado na metade. Você tem roubado. Todo aquele tempo que você deixou de adorar, você roubou de Deus a adoração. Era para você dar para Ele. Porque quando você vem na igreja, você não vem para ouvir o pastor João pregar. Você vem para dar. Nós podemos ouvir, mas depois de darmos. Ai, pastor, mas eu não sei se eu tenho alguma coisa para dar. Como não tem? Como não tem? E a atuação de graça? E o preço? Quem de vocês viu aquele filme do Mel Gibson? Aquele sobre Jesus, do Mel Gibson. Só sangue. E sabe, aquilo ainda foi pouco. E ele fez aquilo por mim e por você. Então, como eu não tenho nada para dar? Não é possível que não tenha. Tenho sim. Tenho louvor, adoração, honra. Eu posso dizer isso para Ele, eu posso dar isso para Ele. Amém? Então, ordem do culto, começa com adoração e louvor. Capítulo 5, versículo 11, veja o que diz aí o 11. Eu ouvi uma voz de muitos anjos no trono dizendo, ao redor do trono dos seres viventes, e milhares, proclamando com grande voz, digno ao Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Que tremendo, irmãos. Não sei se você está entendendo. Eu estou entendendo e Deus está falando comigo. Sabe o que Deus está dizendo para mim agora? Cuidado. Como é que você tem feito para mim? Como é que você tem me entregue as coisas quando você vem na igreja? Como é que você tem entregue? Às vezes eu tenho entregue de uma maneira muito pobre, estou confessando para você. E vou dizer uma coisa: socorro! Socorro em nome de Jesus. Alguém se levanta para ajudar a gente. Porque sabe por quê? Porque aí, muitas vezes você vê eu sair e olhar, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou vendo as coisas que às vezes não estão funcionando. Eu preciso de ajuda. Eu deveria chegar ali, ficar ali, adorar, e todo mundo, você pode adorar, por exemplo, o Jimmy está adorando, veja, está passando as coisas. Isso é uma forma de adoração, o serviço a Deus, dando a Deus. Então nós precisamos dar mais, precisamos deixar de ser sanguessuga de Deus. Sabia? Nós podemos ser isso. Então, adoração, consagração, entrega, dedicação, capítulo 4, versículo 10, olha aí. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Tira a coroa, põe diante do trono e proclama. E o que é que proclama? Digno Senhor, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória, o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por tua causa e tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Sabe por que você está aqui, meu irmão, hoje? Porque você veio a existir por causa da vontade do Senhor. Ele te queria. Mas eu não sei, eu sou o terceiro filho, e a minha mãe e meu pai disseram para mim que eles queriam ter parado no segundo, e vim eu, foi amarrado. Esse é pensamento do diabo. Você veio porque Deus te quis. Pai pode não querer, mãe pode não querer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu estava aconselhando uma garota que a mãe tentou e o pai tentaram abortar.
A mãe tomou, era lá do interior, tomou um chá de erva de bicho, é um negócio que tinha lá para fazer chá, que era abortivo, não conseguiu abortar. O pai chutou a barriga para tentar abortar. Contaram isso para a garota, quando ela era adolescente, que ela estava fora do programa. E sabe, ela estava se tornando uma rebelde, indo para as drogas, coisa terrível. E ela veio e me contou dessa história. Eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E agora o que eu falo? Aí Deus disse, ué, fala para ela que ninguém conseguiu fazer com que ela não viesse ao mundo, porque essa foi a minha vontade. Não tinha naquele tempo ainda, senão teria dito que ela foi a pessoa mais dura de matar que já existiu. Já viram o filme, né? Duro de matar. Tentaram matar de todo que é jeito, não conseguiram. Sabe por quê? Porque tinha um Deus que tinha um plano para a vida dela. Um destino para ela. E aí, então, quando eu me acalmei, porque eu fiquei meio em estado de choque, e aí eu falei, Senhor, começa a falar comigo. E Deus começou então a falar comigo. Eu disse para ela, olha, eu não sei por que você está tão revoltada. Porque você devia estar agradecida ao teu Deus, porque olha, ninguém conseguiu te abortar, ninguém, nem com chute, nem com chá de erva de bicho, nem com troço aborto. E ela me contou um monte de coisa que fizeram, horríveis. Não conseguiram te abortar, sabe por quê? Porque Deus quis tanto você, que Ele disse, ninguém aborta essa vida. E eu fui falando com ela. E aí eu li o Salmo 139 para elas. Leia o Salmo 139 quando chegar em casa, por favor. É sobre você, é sobre mim. E aí ela terminou chorando, chorando, se tornou uma cristã tremenda cristã. Coisas assim, amados. Então veja, aí está escrito, o que é que nós estamos lendo? Consagração, dedicação, entrega. Você tem que se entregar, irmãos, porque Deus quis você. Você está aqui por vontade exclusiva de Deus. Quantos morreram? Quantos foram abortados? Que estavam no programa do homem, não de Deus. Mas os que estão aqui é porque estavam no programa de Deus. Vocês entenderam isso? Porque se você estiver no programa de Deus, ninguém te aborta, ninguém te mata, ninguém faz nada. Só Deus tem o controle nas suas mãos do seu destino. Ninguém mais tem. E só tem uma pessoa que pode abrir mão do teu destino. O diabo não pode tirar de você, vizinho não pode, amigos não pode, é você. Só você pode impedir o teu destino de se cumprir. Porque você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Por isso que eu disse que tem um livro que você escreve. Da tua decisão. Vocês entenderam? Então, a adoração, a consagração, a entrega, depois a ensino, capítulo 5, veja o versículo, capítulo 5, versículo 1 e 2, para frente. Vi na mão direita um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte proclamando em grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito. E aí, sabe, esse homem sabe o que fez essa pergunta, essa pessoa sabe que fez essa pergunta. Ele disse, espera, não se desespere, porque tem um digno. Sabe o que é isso? É ensino. No culto tem que ser ensino. Sabe por que eu estou lendo esse texto para hoje? Para você aqui? Para ensinar. Porque parte do culto é adoração e louvor, a primeira coisa, consagração, entrega e ensino. O culto precisa ter ensino. No céu tem ensino. Irmãos, nós vamos chegar lá no céu bem atrasadinho no nosso conhecimento das coisas. O que você vai ganhar de conhecimento quando você chegar lá? Coisas que você nunca imaginou, coisas que você nunca viu, você vai ganhar quando chegar lá. Tremendo isso. Tem revelação, versículos 6 e 7, olha. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes entre os anciãos, um cordeiro como tendo sido morto, tinha 7 chifres. Gente, o João já estava lá. Ele olhou nesse trono muitas vezes, mas não viu. Se não houver revelação, você não vê. As coisas espirituais necessitam revelação, tirar as escamas dos nossos olhos para a gente ver.
Então o João falou, mas onde é que está esse que é digno? E ele começa, e possivelmente ele bota o olho lá no trono, e ele diz, tem um cordeiro, como que se tivesse sido morto. E ele vê, ele tem revelação. Amados, a Bíblia diz que no princípio na igreja do princípio lá, de Atos, quando eles se juntavam, deveria ser assim aqui também, um trazia revelação, um trazia, aonde está? Em nome de Jesus, sem ninguém trazer revelação, porque não quer, eu não vou proibir. Traz a revelação, fala comigo, você vai ter espaço. Porque o verdadeiro culto no céu precisa ter revelação lá no céu. Imagine aqui. Gente, se lá no céu tem que ter revelação, imagine aqui. E sabe, Deus quer revelar para você. Deus quer falar com você. Deus quer dar sonhos para você. Deus quer falar para você. Agora, se não aparece ninguém com revelação, o culto rola e não tem revelação. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu estava preparando essa palavra aqui, eu estava no meu escritório, orando e clamando ao Senhor. Senhor, eu preciso de revelação. Revelação sobre isso. E Deus começou a me mostrar tanta coisa que eu ainda não tinha pensado. E Deus começou a revelar. Precisa ter revelação. E a última coisa, sabe o que é? Capítulo 5, versículo 8. Olha só. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles se prostraram. Sabe o que quer dizer isso? Reverência. Oração e reverência. Amados, nós somos uma igreja livre. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas sabe o que às vezes tem acontecido? A confusão do Senhor é a nossa força. Isso não tem na Bíblia. E não existe. Deus não é Deus de confusão. Então nós temos que ter reverência no culto. Eu não estou falando daquela reverência idiota que você pensa assim, vai lá e fala baixo, fala baixinho. Você nem falar, isso não é reverência. Mas a reverência é quão concentrado você está nas coisas que estão acontecendo. Quão ligado você está naquilo que está acontecendo. Quão, por exemplo, na música que você está cantando, quanto a letra da música que você está cantando está entrando no teu coração. Isso é reverência. É reverência. Quanto você está ligado quando alguém faz oração. Quanto que você está ligado. Isso é reverência. Não podemos perder a reverência, irmãos. Eu soube aí das mulheres, né? Tiveram aqui um encontro com as mulheres. E teve uma pobre pastora aí que ela veio de fora, né? E ela mesmo se irritou. Porque eu não sei se eles têm a reverência certa na igreja deles. Mas nós precisamos ter a reverência certa. Porque tem gente, às vezes, que tem uma reverência idiota. Que não é reverência. Que não é reverência. Uma reverência que você não faz coisas aqui dentro, mas lá fora faz. Que reverência é essa? Deus está em todos os lugares. Você é templo do Espírito Santo. Entenderam isso? Vamos terminar então? O conteúdo do destino é revelado no culto. Gente, sabe para que você vem no culto? Para que você deveria vir no culto? Para ter o seu destino revelado. Para entender o seu destino. É no culto que é revelado. Olha só, o destino está ligado à dignidade e o sacrifício do Cordeiro. Versículo 9 do capítulo 5, olha. Diz assim, e entoavam um cântico novo dizendo, digno, o teu destino. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. O seu destino não está ligado na sua dignidade. Não tem nada a ver com a sua dignidade. O seu destino está ligado na dignidade do Cordeiro. Ele é o digno de que você tenha um destino. Vocês estão entendendo? Ele é o centro, ele é o digno. E está ligado à dignidade dele, porque está ligado ao sacrifício do Cordeiro. Gente, por você foi feito um grande sacrifício. Um grande sacrifício. Um grande. Está ligado à razão do sacrifício. Veja a segunda parte.
E com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de todo tribo, língua e nação. Sabe? A razão do sacrifício foi você. Por esse sacrifício você foi comprado. Gente, presta atenção, olha aqui para mim. Tem tanta gente que vem falar comigo e diz assim: pastor, eu preciso encontrar uma razão para a vida. Eu falei: meu irmão, minha irmã, já existe uma razão sobreexcelente para a tua vida. O sacrifício de Jesus é razão suficiente para você buscar o seu destino e vivê-lo. Destino está ligado ao objetivo do sacrifício. Eu quero terminar com isso. Versículo 10. Para nosso Deus e os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, presta atenção nisso. Eu não escrevi esse negócio que está escrito aqui. Não tem nada a ver comigo. Deus deixou escrito pelo Espírito Santo. João recebeu isso no culto lá no céu, quando ele foi arrebatado. Então eu quero que você faça uma coisa comigo. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, e eu reino sobre a terra. Agora presta atenção nisso. Se você não está reinando ainda, tem que começar. Porque você foi constituído para isso. Essa é a razão do sacrifício. Constituir você para reinar. Quando você chega e há caos, o caos tem que sumir, porque você chegou. Lembram de Jesus? Jesus chegava e os endemoniados gritavam: ai, por que veio antes da hora atormentar a gente? É assim que tem que ser quando você chega. É assim que tem que ser. Sabe, o inferno tem que conhecer você por nome, saber quem você é. O teu nome tem 3 lugares para ser conhecido: aqui na terra, no céu e no inferno. Eu vou fechar essa palavra dizendo para você uma coisa que aconteceu. Lá em Foz do Iguaçu, na nossa igreja, tinha um demônio lá chamado Vizinho. Eu expulsei ele algumas vezes. E aí um dia, uma prima minha, era um demônio que ficava na família. Eu expulsei ele várias vezes. E aí, um dia uma prima minha, caiu lá no culto. Aí levaram ela para o meu escritório e tal, né? E eu falei: não vou perder tempo com esse demônio, porque Deus é o centro. Sabe, às vezes a gente comete esse erro, dá mais trela para o demônio do que para Deus. Ele não tem lugar. Deus é o Senhor. Adoração é para Deus. Ele não pode culpar. Aí continuei. Quando terminei, falei: agora eu vou lidar com ele. Então tinha um sofá assim, ela estava atrás do sofá. Quando eu pus o pé na porta, não podia me ver, não podia ver que eu estava chegando, não tinha como. Ela gritou lá de trás do sofá: não, você de novo. Eu falei: já sabe, né? Então vai saindo logo daí. Já sabe quem eu sou. O diabo sabe quem você é. Mas o diabo é o diabo, gente. Veja, o diabo sabia quem era Jesus, mas ele se faz de idiota. Aí lá na tentação, no deserto, quando Jesus foi tentado, capítulo 4 de Mateus, Jesus teve fome, depois de 40 dias de jejum. E aí, então o diabo vem e diz assim: estão dizendo por aí que você é filho de Deus. Eu não creio. Claro que ele não crê. Ele não crê no que você é. Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Se és filho de Deus. Você acha que ele não sabia? Claro que ele sabia. Sabe o que ele queria fazer? Botar confusão na cabeça. Confusão de identidade. Às vezes nós andamos por aí, irmãos, com confusão de identidade. É isso que o diabo quer fazer. Nós somos o que somos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Meu irmão, levanta a mão assim comigo. Diga assim: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. É Deus o teu padrão. Aí vem o diabo e diz: se és filho de Deus. Então às vezes o diabo vem e diz assim: mas você não está bem com Deus. Gente, o que te faz bem com Deus não é a tua situação. Você não pode viver no pecado, claro. Você foi constituído para ser santo. Mas se você estiver num tempo ruim da tua vida,
Você está bem por causa do sacrifício e não por causa do que você é. Porque se dependesse do que você é, hoje você estava, amanhã não estava, depois de amanhã estava, outro dia não estava. E que tal se Jesus vem te buscar quando você não está? O que diz que você é o sacrifício que foi feito por você. Agora você foi comprado para esse culto, entendeu? Para esse culto. Esse culto que nós acabamos de ler. Durante esse culto que você vai prestar da sua vida, o livro vai ser aberto, os selos vão ser rompidos e você vai conhecer o teu destino.